Queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bem, estamos aqui novamente. Desta feita vamos ministrar a segunda aula do curso bíblico Seja um Obreiro Aprovado. Nossa aula número 2, a de hoje, o tema será a situação política na Palestina. Na última aula, você viu, foi a aula anterior, falamos acerca do Império Romano. Foi o nosso tema, a lição número 1, o Império Romano, e ali você viu o domínio do Império Romano naquela época, passando ali pela Espanha, parte ali todo o mar Mediterrâneo, aquelas nações como a parte da Ásia, África, também Egito, incluindo também a Judéia. Hoje o nosso assunto é praticamente a continuação, lógico, do tema. O assunto anterior, conforme já falamos, o Império Romano, e hoje a situação política na Palestina. Abraço aí a irmão Nilson Oliveira, irmão Fernando, Água Fernando, né? Está assistindo também, que Deus abençoe a ambos. Queridos, então a situação política na Palestina. Mas vamos iniciar essa nossa segunda videoaula falando aqui, ou lendo, melhor dizendo, um texto que encontra-se na Palavra do Senhor, texto conhecido de todos, que está em 2 Timóteo, capítulo número 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, ou que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse é o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, o seu filho na fé. Que conselho maravilhoso. E da mesma forma, para nós hoje precisamos aceitar este conselho paulino para a nossa vida. Devemos estar preparados, prontos para nós explicarmos às pessoas a razão da nossa fé. Então, a situação política na Palestina. Você viu na aula anterior, na última aula, e nós falamos aqui sobre o domínio do Império Romano. Falamos que o Império Romano, naquela época, estava dominando o mundo, na época do Senhor Jesus. E, aliás, antes do Senhor Jesus Cristo, vimos que o Império Romano, falamos inclusive sobre isso, o Império Romano começou a partir do ano 27 AC, ou antes de Cristo, e vai até o ano 476. E falamos que os romanos, eles desenvolveram, ou pelo menos duas coisas, eles criaram para facilitar o deslocamento das suas tropas. Então o Império Romano era um império muito vasto, muito grande ali, imenso império. E eles criaram vias pavimentadas, ruas pavimentadas, ou estradas romanas para deslocar as suas tropas. Como também usaram muito os barcos, né? Barcos para fazer transposição ou deslocamento pelo mar Mediterrâneo das suas tropas também. Hoje, a situação política na Palestina. Você viu que naquela época, na aula anterior, falamos que a Judéia, inclusive a Judéia, estava debaixo do jugo dos romanos, porque os romanos Roma era a força opressora. Israel estava praticamente ali escravizada, tinha que pagar imposto. Nós veremos hoje essa questão aqui. A Roma, que era a nação dominante daquela época, o grande império romano. Então hoje a situação política na Palestina. Aproveitando, amados, não deixe de comprar o livro Seja um Obreiro Aprovado, volume 1, e também os demais. Já falamos que, inclusive, que esta nossa palestra, ou este nosso tema, Seja um Obreiro Aprovado, é composto de 6 volumes. Estamos apenas iniciando, então há tempo de você adquirir o seu livro. E caso você não tenha adquirido o seu livro, você fala: pastor, depois que eu comprar o meu livro, o senhor já ministrou algumas aulas, tem como eu acompanhar? Claro que tem, é só você ir em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, vá lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, e ali tem a playlists, você se inscreve ali, e ali tem muitas pastas, você vai encontrar o curso Seja um Obreiro Aprovado, e ali é só assistir a primeira aula, a partir da apresentação, aula 1, aula 2, e assim sucessivamente, para que você aproveite bem. Vamos lá? Bem, se você tiver o livro em suas mãos aí na página 15, você vai olhar e verá alguns soldados romanos aqui, né? Soldados romanos, e pela cara aqui dos soldados romanos, eles não estão gostando do que estão vendo. Aqui tem um desenho aqui como se fosse uma águia romana, vamos falar sobre essa águia romana. E aqui como se tivesse alguém aqui, claro, um judeu, aqui
riscando essa águia romana, né? E aqui tem até um raio caindo sobre um soldado. Então, lógico que com a força dominante de Roma na Judéia, claro que os judeus não se sentiam ali felizes. Por quê? Porque estavam debaixo ali de servidão, ou pelo menos debaixo era como vassalos ali do Império Romano, porque tinham que pagar os impostos à nação opressora, à nação dominante, que no caso era Roma. Então, esta posse da terra da Judéia ou da Palestina, é lógico que isso não foi algo assim recebido de bom grado pelos judeus. Eles odiavam os judeus. Veremos aqui, inclusive, um grupo que se destacou dos demais pelo seu ódio, né? Porque não queria de forma alguma a dominação romana sobre a Judéia. Falaremos acerca deste grupo. Então aqui começa a nossa aula na página 15 dizendo o seguinte: parece que estes soldados romanos não são bem-vindos, não é mesmo? Vejamos o porquê. Ali é como se alguém tivesse pichado ali no muro a águia romana, que era o símbolo maior de força, de poderio do Império Romano, e eles não gostariam de forma alguma de ver o seu poder, a sua maior representação, que era a águia romana, ela sendo dessa forma, sendo tão hostil ou hostilizada pelos judeus. E ali aparece um soldado aqui dizendo malditos judeus. É claro que trata-se de um desenho, mas é só para mostrar essa questão da hostilidade, do antagonismo que havia, ou essa rivalidade que havia com os judeus, que estavam debaixo da opressão romana, e os romanos, que eram os ocupantes, os estrangeiros que estavam ocupando uma terra bem distante deles, porém era uma terra que estava debaixo do jugo ou do Império Romano. E aí veremos a nossa primeira pergunta da nossa lição. A nossa lição de hoje tem apenas 33 questões e aqui nós vamos procurar ajudar os nossos alunos. Então passo sempre da premissa que o irmão já adquiriu a lição. Caso você não tenha adquirido a lição, você pode acompanhar nossas aulas, você vai aproveitar com certeza. Agora, melhor será se você realmente adquirir o livro, né, que não é da minha autoria, mas é da Edições Vida Nova, um excelente livro, o livro texto. Então vamos à nossa primeira pergunta. Questão primeira diz: na lição anterior você aprendeu que a nacionalidade do povo da Palestina era... Qual era a nacionalidade? Aí o aluno vai completar. Qual era a nacionalidade do povo da Palestina? Aí nacionalidade era judia. Mas que seu país havia sido dominado no tempo de Jesus pelo poderoso império, voltando novamente ao Império Romano. Então, naquela época, o país havia sido dominado no tempo de Jesus e antes do tempo de Jesus pelo poderoso Império Romano, porque era a nação ali poderosa, beligerante, uma nação muito poderosa. A questão número 2, ele vai dizer o seguinte: também aprendeu que a capital do Império Romano, onde vivia o imperador, chamava-se... Qual era a capital? Né? Capital do Ocidente ali, Roma. Não vamos falar aqui a questão da capital do Oriente, que era Constantinopla. Vamos aqui usar apenas Roma como a capital do Ocidente. Essa cidade estava situada aproximadamente a que distância? Aí, se você tem uma memória prodigiosa, vai se lembrar que é 2.500 quilômetros de distância da Palestina. Então, de Roma até a Palestina, 2.500 quilômetros, uma distância muito considerável. A questão número 3, assim expressa. Muito bem, prossigamos. O título do imperador romano era César. César. Olha outra vez o apêndice 1. Ainda vamos lá no apêndice 1. Estou olhando aqui, estou vendo o apêndice 1. Qual é o número da figura 3 que marca a cidade onde vivia César? E você vai olhar aqui e, claro, você vai concordar comigo que é o número 4, né? Lembre-se que ficava lá em Roma, a capital do Império. Questão número 4 diz o seguinte: o título do imperador era... Aí aqui tem 3 alternativas, muito fácil. César, Herodes e Faraó. Quem era o imperador romano? Qual era o título dele? Era César, que era mais um título e não um nome. César era um título, assim como o Faraó era um título também. Vamos à questão número 5. Página número 16, diz o seguinte, ou faz a seguinte pergunta, ou a seguinte colocação. Então, cada vez que você lê sobre César na Bíblia, saberá que se refere a um imperador do Império Romano. Do Império, aí você completa, romano. Então, essa questão aqui para você completar. Que vivia na cidade de Roma, lógico. A
você completa, do Império Romano. Então veja que este livro, ele é muito didático, o aluno vai escrever bastante e isto vai facilitar a compreensão aqui do assunto. Por quê? Porque você vai repetir, escrever várias vezes. A forma aqui, a maneira, o objetivo é fazer com que o aluno ele realmente aprenda, decore esses termos, aprenda esses termos. Na questão número 6, nós precisaremos ler a palavra do Senhor. Vamos ler esse texto. Aqui ele pergunta, ou ele diz, em Lucas 2:1, lemos acerca de Augusto. Vamos ler? Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, não dá para aprender a Bíblia, né, amados, sem ler o texto bíblico. Lucas 2, verso 1 diz, naqueles dias César Augusto, olha aqui o César, está falando de quem aqui? Do imperador romano. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então, o imperador nesta época era César Augusto. Publicou um decreto para que todo mundo se alistasse, em algumas versões. Nessa aqui, que a NVI tem, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Ele queria a contagem do povo para que ele pudesse, em cima da contagem do povo, pudesse estabelecer a questão dos impostos, quanto o império iria arrecadar ali da Judéia. Este era o grande objetivo. Prossigamos, vamos em frente. Então em Lucas 2:1, voltando à questão número 6, diz, em Lucas 2:1 lemos acerca de Augusto, que é o imperador. Que título tinha Augusto segundo Lucas 2, verso 1? Qual era o título que ele tinha? César, o título de César, imperador romano. Onde vivia Augusto? Em Roma, porque era a capital do Império Romano. Respondida essa questão número 6, vamos para a questão agora número 7. Diz o seguinte, sabemos então pelo título de César, em Lucas 2:1, que Augusto era o imperador. Então o nome do imperador, o nome real era Augusto. Agora, o título era César. Então ele vem César Augusto. Voltemos à questão. Sabemos então pelo título de César, em Lucas 2:1, que Augusto era, aí você completa, o imperador romano quando Jesus nasceu. Este era o imperador romano quando Jesus nasceu. Se alguém perguntar, você responderá César Augusto. Não era Nervo, não era Nero, não era Nerva, não. Era quem? Era César Augusto. Vamos à questão número 8 agora? Vamos lá. Mas ainda que César vivesse em Roma, seus soldados patrulhavam as ruas da Palestina. O imperador estava em Roma, mas no Império, em muitas cidades do Império, em muitos lugares, tropas romanas estavam destacadas ali para garantir a Pax Romana, que eles tanto pregavam, que eles tanto ensinavam. E em Jerusalém e na Palestina não foi diferente. Havia, sim, a presença de soldados patrulhando ali para garantir a ordem nos lugares que estavam debaixo da jurisdição ou debaixo do Império Romano. Voltemos aqui. Mas ainda que César vivesse em Roma, seus soldados patrulhavam as ruas da Palestina. E as bandeiras romanas, provavelmente a águia romana, que era ali a insígnia das legiões romanas, vamos até mostrar aqui. Você certamente já viu muito, talvez assistindo filmes, este símbolo aqui. Então aqui temos aqui uma tropa romana se deslocando, e em cima essa águia. Esta águia aqui era o grande símbolo do Império Romano, era a águia deles, que sempre acompanhava as legiões, este símbolo de uma águia. Então era ali a insígnia das legiões romanas, esta águia dos romanos. Então os soldados patrulhavam as ruas da Palestina e as bandeiras romanas tremulavam sobre os quartéis. Imagine agora os soldados, o povo, os judeus ali nas suas cidades, ou particularmente em Jerusalém, tendo a presença da força dominante, que era o Império Romano, e alguém ali trazendo essa imagem de escultura, que não deixava de ser uma imagem de escultura. Para os judeus isso aí era uma ofensa. Por quê? Porque era como se Israel tivesse agora fracassado e o Império Romano, né, com seu culto politeísta, com seu culto ao imperador, estivesse dominando sobre aquela terra de Israel, aquela região onde eles estavam. Então, para os judeus, era uma espécie de ofensa para eles. E aqui diz, seus soldados patrulhavam as ruas da Palestina e as bandeiras romanas tremulavam sobre os quartéis. Naturalmente,
teus soldados, aí você completa, romanos em seu país agradava, em seu país não agradava a quem? Aos judeus, não agradava os judeus. Aí você completa, os judeus. A presença dos soldados romanos, claro, lógico, evidente, não agradavam aos judeus, não agradavam. Questão 9 diz assim, não somente isso, mas os judeus tinham de pagar impostos. Isso aqui que era muito pior. Além de estarem debaixo desta opressão dos romanos, eles ainda tinham que pagar os impostos aos romanos. Então, porque estavam debaixo praticamente de servidão, a nação forte, como era o Império Romano, e isso fazia com todas as cidades e as nações e países que eles oprimiam, que eles dominavam, arrecadavam impostos. Então, não somente isso, mas os judeus tinham de pagar impostos a seus conquistadores. Então, veja, era algo muito humilhante, pagar impostos aos seus conquistadores, os romanos. De quem era a imagem e a inscrição na moeda do tributo? De quem era a imagem e a inscrição da moeda do tributo, ou seja, dos impostos. Aí vamos ler Mateus capítulo 22. Isto, inclusive, foi perguntado ao Senhor Jesus para ver se Jesus estava contra ou a favor dos judeus pagarem os impostos aos romanos. Então, Mateus, vamos ler Mateus capítulo... Texto aqui, capítulo 22. Vamos ler esse texto. Versículos 20 e 21. Mateus 22, versículos 20 e 21. Vamos ler. Diz assim, e ele lhes perguntou, de que esta imagem e esta inscrição? Aqui foi o Senhor Jesus, quando ele foi confrontado, perguntaram a ele. Vamos ler o versículo anterior. A partir do versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar os impostos, o imposto. Lhes mostrou um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, categoricamente Jesus disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isto é, pague os impostos. Jesus está dizendo, pague os impostos à força dominante. Jesus não impediu que deles pagassem os impostos, mas Jesus categoricamente fez essa pergunta. De quem é esta imagem que aparece aqui nessa moeda? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Prossigamos. Ou seja, de quem era a imagem e a inscrição da moeda do tributo, ou seja, dos impostos? Aí leamos, acabamos de ler Mateus 22, 20 e 21. Aí você vai responder de César. De César. Por quê? Porque era o imperador da época. 10. A que nação os judeus tinham de pagar os impostos? A que nação? Já falamos aqui várias vezes. Você já aprendeu? Claro que sim. A Roma. Irmã Andreana, muito bem. Irmã Miriam Moraes também estão assistindo. Que Deus abençoe as nossas queridas irmãs. Vamos em frente. A questão agora é a questão número 11. Em tais circunstâncias, qual teria sido a atitude da maioria dos judeus para com os romanos? Em tais circunstâncias. Você acha que os judeus apreciavam pagar os impostos? Será que eles havia indiferença, tanto faz como tanto fez? Ou a questão é ódio? Então, 3 alternativas. Em tais circunstâncias, qual teria sido a atitude da maioria dos judeus para com os romanos, quando eles iam pagar os impostos? 3 alternativas. A apreciação, a B, ódio, e a C, indiferença. Então, se você marcou a alternativa B, os judeus realmente odiavam pagar os impostos, não era para menos. Se você marcou a alternativa B, você acertou. Vamos à questão número 12, aí na página 16. Havia na Palestina um grupo de patriotas, integrantes do partido dos Zelotes. Você já leu na Bíblia esta expressão, ou pelo menos outra palavra que vai substituir. A questão dos Zelotes. O que é isso? Os Zelotes eram uma ala radical, ou uma parte radical dos fariseus. Por quê? Porque os Zelotes, eles eram tão contra a dominação romana, porque eles aceitavam que o domínio, o reino, era para ser um reino de Deus. Somente Deus tinha poder, somente Deus deveria exercer o seu senhorio sobre a nação judaica. Então, para eles, para os Zelotes, isso aqui era uma afronta. A Palestina, a Judéia está debaixo do jugo ou da opressão romana. Para eles, aquilo dali era algo fora do comum. Eles não aceitaram de bom grado. Outros aceitaram, nós veremos aqui.
Mas essa ala radical pertencente ao farisaísmo, o grupo dos fariseus mais radicais, chamada os zelotes, eles são totalmente contra esse domínio dos romanos sobre a Judéia. E eles eram revoltados com isso, não aceitavam de maneira alguma esta imposição do Império Romano sobre as terras da Judéia, sobre a Palestina. Então eles eram inimigos, hostilizavam os romanos, não aceitavam de forma alguma, porque para eles a Judéia era para ser dominada, ou era para ter um servo de Deus dominando ali, um rei. É tanto que eles esperavam o reino de Messias. Os zelotes esperavam Jesus como um rei guerreiro que fosse expulsar os romanos ali da Palestina. Mas Jesus, ao contrário, Jesus mandou amar os inimigos. Então, continuando aqui a questão número 2, a número 12 diz: havia na Palestina um grupo de patriotas. Estes amavam realmente a pátria, os patriotas, integrantes do partido dos zelotes. Então, esse nome, tivemos aqui outro termo, eles também são conhecidos como sicários, os sicários, né? Que significa homens da adaga. O que acontece no meio da multidão? Esses sicários, que eram contra a dominação romana, eles usavam a adaga, uma pequena faca, um pequeno punhal na manga em uma das mangas das camisas. E, geralmente eles atacavam os soldados romanos. Quando havia tumulto, eles se camuflavam, ou pelo menos estavam ali no meio da multidão, escondido no meio da multidão, e eles davam um golpe fatal, geralmente era fatal para isso nos soldados romanos. Ou também em alguns judeus, até judeus que admiravam ou que aceitavam de bom grado essa sujeição de Israel. Então eles não só matavam, assassinavam romanos, soldados romanos, como também aquelas pessoas simpatizantes desta ocupação, os simpatizantes judeus que aceitavam a dominação romana. Quem fazia isso? Os sicários, ou os zelotes. Mais à frente veremos outro termo aqui para este grupo. Então, sicários significa homens da adaga. Eles matavam não só os romanos, como também matavam os simpatizantes. E quando eles davam o golpe, eles ali se esgueiravam por meio da multidão, se misturavam com o povo, e a faca era escondida na sua manga. Provavelmente era muito difícil alguém encontrar um sicário. Por quê? Porque eles se misturavam no meio da multidão. Prossigamos. Os zelotes também são chamados de cananeus e não cananitas, apesar de algumas versões na Bíblia tem dizer Simão cananita, eu já vi, e Simão cananeu. Este termo Simão cananita ou Simão cananeu também significa Simão zelote. Em algumas versões também tem Simão o zelote. Então Simão, um dos discípulos de Jesus, chamava-se Simão, não confunda com Simão Pedro. Simão era um zelote, isto é, era alguém que era revoltado contra essa dominação, contra esta imposição do Império Romano sobre a nação, a nação judaica, ou sobre a Palestina. Voltemos aqui. Os zelotes, também chamados cananeus, eram revolucionários. Então, eram revolucionários, não aceitavam de forma alguma esta dominação, que procuravam livrar seu país dos estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Os romanos. Por meio do quê? Por meio da violência. Eles usavam a violência, assassinando soldados romanos ou assassinando simpatizantes, mesmo judeus. Eram judeus que odiavam os romanos, ainda mais do que os outros compatriotas. Se os compatriotas odiavam os soldados romanos, ou o governador romano, os romanos em si, este grupo eram muito mais revoltados, odiavam muito mais, excessivamente, muito mais. Eram judeus que odiavam os romanos ainda mais do que os outros compatriotas. Os zelotes ou cananeus, ele faz a pergunta, os zelotes ou cananeus eram naturais da Palestina ou estrangeiros? Se você respondeu, eles eram naturais ou nativos, você acertou. A questão 13 tem duas perguntas aqui para você completar. Responda. Como se chamavam os judeus revolucionários? Aí você pode colocar zelotes, você pode colocar também como sicários e você pode colocar como cananeus. Então lembre-se que os zelotes eram grupos extremistas e separatistas, claro, também. A mesma questão número 13, a letra B diz: repare bem, cananeus não se refere a Canaã. Isso é importante
Você pode estar se perguntando, mas cananeu não é algo com relação a Canaã? Não, não é com relação a isso. Então ele diz assim, repare bem, cananeus não se refere a Canaã, o nome judaico para a Palestina, mas a judeus revolucionários. Então, se você ver, Simão, cananeu, significa Simão, que era um revolucionário, Simão, que era um zelote, Simão, que antes era um sicário, mas ele tornou-se depois discípulo do Senhor Jesus Cristo. A questão número 14 diz o seguinte, um pouco antes de Jesus nascer, os zelotes fizeram uma revolução contra os conquistadores estrangeiros. Antes de Jesus nascer, os zelotes de vez em quando faziam levantes contra essa dominação. Era, digamos, era o partido de esquerda daquela época, era contra a situação, contra essa dominação pelo Império Romano. Então, um pouco antes de Jesus nascer, os zelotes fizeram uma revolução contra os conquistadores estrangeiros. Quem eram? Os romanos, a fim de expulsá-los da Palestina. Aí vem a pergunta, contra qual potência imperialista os zelotes fizeram a revolução? Contra qual potência? A potência era Roma, ou a potência romana. A questão número 15 vai perguntar algo que você já sabe. Veja bem, qual era o título do imperador romano? Qual era o título? Se você respondeu César, acertou. Agora, se você colocou César Augusto, você errou. É só César, é o título. Veja bem, a pergunta é o título. A questão 16 vai falar novamente sobre a Revolução dos Zelotes. Observe, a Revolução dos Zelotes foi brutalmente sufocada pelo exército romano. Geralmente, sempre que os zelotes organizavam uma revolução, todas foram debeladas, todas foram sem sucesso. E a última foi quando, naquela revolta maior, na época, já no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito ele conquistou Jerusalém, ali derruba o templo, enfim, destrói a cidade de Jerusalém. Foi mais uma revolta ali perpetrada pelos zelotes. Então voltemos à questão. A Revolução dos Zelotes foi brutalmente sufocada pelo exército romano, que assassinou e prendeu milhares de patriotas judeus. Lógico, o imperador, ou aliás, o Roma não aceitava esse levante, esta luta deles, dos zelotes contra a dominação romana. Ele não aceitava. E havia um castigo. O castigo era bastante severo, onde muitos zelotes foram condenados à crucificação. Então ele aqui fala. Responda. Que método os romanos usavam para a pena de morte entre os revolucionários? Então toda a revolta, o levante dos zelotes, principalmente pelos zelotes, havia um duro castigo, aliás, um sério castigo, pena capital. Então, qual era o castigo? E aqui ele pergunta, que método os romanos usavam para a pena de morte entre os revolucionários? Você já sabe que os revolucionários eram os zelotes. Por que os zelotes? Porque eles eram contra a dominação romana na Palestina. Por sua vez, o Império Romano castigava severamente. E aqui pergunta, que método os romanos usavam para a pena de morte entre os revolucionários? Aí ele diz aqui, a resposta se encontra no apêndice 8. Você vai lá no apêndice 8, o que é que você vai olhar aqui? No apêndice 8, quando você chega aqui, vamos lá, apêndice 8, encontrar aqui. Aqui, aí você vê o que? Olha aqui, qual era o castigo dos romanos? Então, era a crucificação. Essa era a pena capital. Qualquer levante contra a dominação romana, isso pelos zelotes, a pena era severa e a pena era a morte. Realmente era a morte. Voltemos aqui às nossas questões. Questão 17 agora. Então Jesus não foi o único judeu crucificado. Lógico, Jesus não foi o único judeu crucificado. Mas Jesus era inocente, era diferente, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os zelotes não. Os judeus castigavam porque eles se revoltavam contra o Império Romano, a dominação romana. E aqui ele diz, então Jesus não foi o único judeu crucificado. Sabemos que os romanos crucificaram a muitos judeus revolucionários, chamados, quem era que eles crucificavam, esses judeus revolucionários? Aí você completa, os zelotes, ou os cananitas, os cananeus. Agora lembre-se que Deus não se refere a Canaã, e sim a este termo.
como também aos sicários. A questão 18 diz assim: fracassada a Revolução Aberta, os zelotes continuavam a atuar na Palestina como uma resistência clandestina, oculta. Então eles se ocultavam no meio da multidão com as suas adagas nas suas vestes, escondidas essas adagas, e ali eles davam golpes nos soldados romanos ou nos simpatizantes, mesmo sendo judeus, e ali eles se esgueiravam, se misturavam no meio da multidão para não serem encontrados. A 18 ele continua: qual terá sido as atitudes dos zelotes com os romanos depois da matança de tantos compatriotas? Então, já que os zelotes se revoltavam, os romanos matavam esses compatriotas dos judeus, ou esses judeus, esses zelotes, qual deveria ser a atitude dos demais judeus? Tem duas alternativas: apreciação ou ódio intenso. Ódio intenso é a resposta. Na questão 19, diz assim: mas na Palestina havia outro grupo de judeus. E aqui veremos um certo antagonismo aqui. Dois grupos, por incrível que pareça, dois grupos compatriotas da mesma nacionalidade, da mesma pátria, e veremos que um grupo vai pelo menos admirar, ou pelo menos vai se usufruir-se das benesses do Império Romano, enquanto que o outro, que é o grupo radical dos fariseus, que você já sabe que são os zelotes, eles vão se odiar, ou seja, dois grupos de judeus. Vejamos quem eram esses grupos. Então a questão 19 diz: mas havia outro grupo de judeus que não odiava os estrangeiros romanos. Os estrangeiros romanos. Esse grupo era empregado dos romanos e ganhava muito dinheiro. Eram os publicanos. Então, enquanto os zelotes não aceitavam a dominação romana, porque os judeus tinham que pagar impostos, alguém se beneficiava desses impostos. E eram empregados do Império Romano, e eles eram judeus. Por exemplo, Mateus. Mateus, antes de ser um discípulo de Jesus, era funcionário do Império Romano. Certamente, claro, tinha seu salário, tinha sua carteira assinada, na linguagem assim mais fácil. Como também tinha outro personagem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos. Outra pessoa. Por isso que os publicanos eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque eram conhecidos como os traidores da pátria, né? Alguns chamavam até de os sanguessugas, ou as sanguessugas da nação, os publicanos. Por quê? Porque eles traíram a sua própria pátria. Isto é, eles deveriam ser hostis, enquanto muitos judeus eram hostis a esta dominação romana, estes se aproveitavam, ou seja, eram empregados da nação que oprimia as nações, dentre elas a nação de Israel. Então havia esse antagonismo, esta hostilidade desses grupos, os publicanos e também entre os zelotes. Eram os publicanos. Os publicanos eram nativos, aí vem a questão, ainda na questão 19. Os publicanos eram nativos ou estrangeiros na Palestina? Se eles nasceram lá, lógico, eles eram nativos, os publicanos eram nativos. A questão número 20, assim expressa: os publicanos eram também judeus, mas como ganhavam muito dinheiro no emprego que obtinham dos romanos, sua atitude para com eles era muito diferente da dos zelotes e da dos outros judeus. Então, eles aproveitavam, claro, ganhavam algum salário com isso, mas tinha a hostilidade de seus próprios compatriotas, de seus próprios irmãos. Por quê? Porque eles estavam trabalhando para uma força opressora que estava oprimindo seus próprios irmãos, seus próprios compatriotas. E aqui tem a questão: os publicanos, aí duas alternativas. Alternativa A: odiavam os romanos, os publicanos odiavam os romanos, ou simpatizavam e colaboravam com eles. Lógico que simpatizavam, porque se não simpatizassem, não estariam trabalhando para o romano. E se você respondeu letra B, você acertou. Na questão 21, diz assim: confira se você se recorda dos impostos que os judeus tinham de pagar. Então os judeus pagavam seus impostos, além de levar o imposto ao templo. Todo judeu tinha que pagar ao templo anualmente a sua oferta lá no templo. Eles também tinham que pagar, além disso, entregar ou pagar os seus impostos. Foi quando veio aquela questão dos judeus que queriam obter um parecer do Senhor Jesus, conforme nós já lemos. Eles queriam ver se Jesus era de fato a favor ou contra o judeu pagar
o imposto. E aí foi aquela questão que você já ouviu aqui quando nós lemos em Mateus capítulo 22. Vamos em frente, amados. Confira se você se recorda dos impostos que os judeus tinham de pagar. Letra A. De quem eram a imagem e a inscrição da moeda dos impostos? Era César. Era na moeda, Jesus. De quem é essa imagem aqui? É de César. Ele não pagava os impostos. Ok, retornando aqui. Despertador, me esqueço de ligar o despertador às 22 horas. Bem, voltando aqui, amados. Então, Jesus pede a moeda e diz: de quem é essa moeda? De César. De quem é essa imagem aqui? De César. Então, dê a César o que é de César. Voltando aqui ao texto. De que a imagem e a inscrição da moeda na moeda dos impostos? Aí você responde: de César. Então, voltando, os judeus eles pagavam esse imposto com moeda romana e não com moeda dos judeus. A que nação os judeus tinham que pagar impostos? A que nação? Pagavam a Roma. Pagava a Roma. Aí vem a questão 22. Qual dessas três moedas é a romana? Eu vou apresentar aqui as três moedas. Primeira moeda, eu quero apresentar aqui três moedas para os nossos irmãos. E aí você vai dizer qual dessas três moedas é a moeda romana, tá certo? Vamos ver aqui. Tem esta moeda aqui. Primeira moeda. Tem outra moeda aqui. Vou virar aqui para ver se fica mais fácil você entender essa moeda. Veja essa quem é. E tem outra moeda aqui. Essa terceira moeda. Bem. Qual dessas três moedas é a romana? É a do meio, a letra D. Então por quê? Porque essa moeda é romana. Aqui está o rosto, o perfil de César. César Augusto. Então, praticamente foi uma dessas moedas que Jesus perguntou: de quem é esta moeda? Me apresenta a moeda. Apresentaram a moeda. De quem é essa moeda? De César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, se você marcou a letra B, você acertou. Parabéns. A questão 3 vai falar agora sobre os publicanos. Publicano quer dizer cobrador de impostos. Então entenda isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Publicano significa cobrador de impostos. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos outros judeus para entregá-los ao estrangeiro romano. Então veja que situação. Por isso que os judeus eles não aceitavam, não admiravam, não gostavam, não valorizavam esse trabalho dos seus compatriotas, esses compatriotas que cobravam impostos dos seus próprios irmãos. Por quê? Porque estavam levando o dinheiro deles para Roma. Então, enquanto a Judéia ficava empobrecida sob a servidão dos romanos, Roma cada vez mais se engrandecia com o quê? Com as custas do dinheiro dos próprios judeus. Então isso trouxe uma revolta grande, por isso que havia aquela hostilidade, por isso que Zaqueu não era um homem bem quisto pelos demais judeus, era odiado. E certamente Mateus também, apesar do texto não falar isso. Então publicano significa cobrador de impostos. Tá bem, meu irmão? Os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos outros judeus para entregá-los a quem? A um estrangeiro, ou a uma nação estrangeira, no caso, os romanos. De quem os publicanos cobravam impostos? E aqui tem três alternativas. Dos romanos, de seus compatriotas ou de nenhum dos dois? Claro, eles cobravam de seus compatriotas. Os próprios judeus cobravam dos seus irmãos, dos seus compatriotas. A questão 24 tem aqui três alternativas. Quem era o publicano? Então, quem era o publicano? Ou o que era o publicano? Alguém que vivia num lugar público? Será que é isso? Lugar público? Alguém que publicava notícias? Ou alguém que era cobrador de impostos? Se você marcou a última alternativa, parabéns, meu irmão, você acertou. Ainda na questão 24, ele pergunta assim: de quem cobrava impostos na Palestina? Você responde: judeus. Eles cobravam impostos dos judeus, ou seja, dos nativos. Vamos à questão 25. Os publicanos se comprometiam a entregar ao governo romano certa quantia. Eles eram funcionários, os publicanos eram funcionários do Império Romano, e eles se comprometiam a entregar ao governo romano uma certa quantia do dinheiro cobrado dos judeus, enquanto ficava com o restante como salário. Então, uma parte daquele dinheiro era passada para o Império Romano e a outra parte ficava com o publicano. Dessa maneira, muitos publicanos se tornaram ricos às custas de seus próprios compatriotas, enricando às custas de seus próprios compatriotas. Qual teria sido a atitude dos zelotes para com os publicanos
que vendiam a liberdade de sua pátria ao inimigo dessa forma. Como é que você acha que era o relacionamento dos zelotes com os publicanos? E aqui 3 alternativas. Não se importavam, alternativa A. A B. Apreciavam o que fazia ou odiavam-nos como traidores da pátria. Claro que você vai responder a alternativa C. Os zelotes e os publicanos eram inimigos, apesar de serem judeus, eram inimigos, porque enquanto um era contra a dominação romana, o outro era a favor. Por quê? Porque ganhava dinheiro com isso. Então, podemos dizer que eles cometeram ali um crime, ou cometiam um crime de lesa pátria, porque estavam cobrando os impostos dos seus próprios irmãos para entregar a uma nação estrangeira. Vamos a 26, questão 26. Certa vez perguntaram a um grande filósofo que viveu antes de Jesus. Aspas. Quais são as mais cruéis de todas as feras? Fecha aspas. Ele respondeu. Entre as bestas do deserto, o urso e o leão. Mas entre as bestas da cidade, o publicano e os parasitas que vivem de chupar o sangue dos outros. Porque o filósofo comparou o publicano com os parasitas que vivem de chupar o sangue dos outros. Aí escreve com suas próprias palavras. Então essa alternativa aqui é uma alternativa que o estudante da Bíblia, os irmãos que estão fazendo esse curso, é uma pergunta subjetiva. Você vai responder da maneira que você entende. Por quê? Porque o filósofo comparou o publicano com os parasitas que vivem de chupar o sangue dos outros. Aqui eu coloquei, porque levavam a vida cobrando os impostos de seus próprios compatriotas, a fim de enriquecerem a nação dominadora, que era Roma. Você pode também colocar a sua resposta, mas é por aí. Porque eles cobravam os impostos de seus próprios compatriotas para levar esses impostos à nação dominante, que era Roma. A questão 27, responda. Duas alternativas. Era o publicano. Aí você responde, um cobrador de impostos. O publicano era cobrador de impostos. Com qual império simpatizavam os publicanos? Com o Império Romano. Muito fácil a resposta. Vem a questão 28. O que significa o nome zelote ou cananeu? Você já aprendeu isso aí. O zelote e o cananeu. E aí, aqui tem 4 alternativas. Vamos da primeira. Alguém que vive em Canaã? Será que é isso? Alguém que é cobrador de impostos? Não, você já sabe que cobrador de impostos é um publicano. É um publicano? Lógico que não. E aí tem a alternativa D. Um revolucionário judeu. Então o zelote era um revolucionário judeu. Era alguém da ala radical, a mais radical dos fariseus, eram os zelotes. Por quê? Porque eles partiam mesmo para o assassinato. O objetivo deles era humilhar o Império Romano e desferir golpes nos soldados. Para quê? Para que eles se sentissem ali que eles estavam ali de bem com os judeus. Então os zelotes faziam isso, partiam mesmo para o ataque, para desferir golpes, para realmente matar os inimigos que estavam tomando posse da sua nação. A questão 29 diz assim, tanto os publicanos quanto os zelotes eram judeus. Você já viu aqui, tanto os zelotes como os publicanos, ambos eram judeus. Porém, como temos visto, suas ideias políticas eram totalmente opostas. Enquanto os zelotes não queriam ali a dominação romana sobre a Palestina, os publicanos eram a favor. Por quê? Porque eles se beneficiavam dessa opressão. Por quê? Porque funcionários ganhavam dinheiro ali de seus próprios irmãos, lógico, cobrando os impostos e mandando esses impostos para Roma. Então, tanto os publicanos quanto os zelotes eram judeus. Porém, como temos visto, suas ideias políticas eram totalmente opostas. Qual dos dois grupos políticos, zelotes e publicanos? Aí tem. Alternativa A. Odiava os romanos. Quem odiava os romanos? Os zelotes. Simpatizava e colaborava com os romanos. Quem? Os publicanos. Por quê? Porque eles cobravam os impostos e tinham o salário deles por isso. A questão número 30 vai falar novamente sobre os zelotes e os publicanos. Assim, então os zelotes e os publicanos eram amigos, inimigos ou nenhum dos dois? Eles eram inimigos. Alternativa B. Não eram amigos, eram inimigos. Questão 31 diz assim, ambos os grupos, publicanos e zelotes, viviam no mesmo país, que se chamava, qual era o país? Já vimos aqui, Palestina. Então, tanto os zelotes como os publicanos viviam na Palestina.
A questão 32, já quase finalizando, diz: ambos os grupos, publicanos e zelotes, eram da mesma nacionalidade. Qual era a nacionalidade? Nacionalidade judia, judaica. Nacionalidade. A questão 33, assim diz: na agitada situação política que existia na Palestina no tempo de Jesus, dois grupos políticos entre os judeus eram inimigos mortais. Qual eram? Os eram inimigos mortais e os publicanos. Guarde isso que você vai entender melhor a palavra de Deus, esses textos que falam sobre os cananeus, sobre os zelotes da Bíblia, como também acerca dos publicanos. A partir de agora você já aprendeu isso aí. E aqui importante, você sabia, vejam bem, você sabia que havia um ex-publicano e um ex-zelote entre os 12 apóstolos de Jesus? Nós falamos aqui. Os zelotes eram contra odiavam os romanos. Já os publicanos se beneficiavam, eram funcionários do Império Romano. Então Mateus era funcionário de Herodes e Herodes mandava os impostos para Roma. Então dois discípulos de Jesus, um era um ex-zelote e um era um ex-publicano. Você sabe quais são? Então não perca a próxima aula, você vai saber quem eram esses dois personagens. A próxima aula, não se esqueça também de conferir no seu gabarito, você vai anotando as questões e o gabarito está na página 19, as letrinhas pequenas aí. Próxima aula, quero lhe convidar, amados, para falar. Terceira lição será Mateus, o autor. Lembre-se que nós estamos estudando, estamos realizando esse curso bíblico, e vamos aprender aqui dos 4 evangelhos. O que vai se destacar aqui será o evangelho de Mateus. Tá bom? Que Deus lhe abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Senhor. Amém.